né? Então, amados, eu e você, nós somos filhos, somos herdeiros. Temos aprendido que tal qual Jesus era aqui na face da terra, nós somos, né? Nós somos filhos, né? O Pai Celestial, Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus em nós, né? Então a Bíblia diz assim que no nosso Pai Celestial não há mudança nem sombra de variação, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O verso 7. Quero deixar aqui um pensamento da palavra de Deus. Então, o pastor Isaú nos fez o convite que está trazendo um pensamento da palavra para a igreja, né? O pastor está com uma agenda numa igreja ali em Santa Catarina, né? E nos incumbiu aqui para deixar um recado de Deus, a porção da palavra, né? Um grande desafio e um grande privilégio estar aqui nessa noite. Quero convidar você que tem sua Bíblia, ou se quiser acompanhar no telão aí, Efésios capítulo 4, verso 1, texto poderoso da parte de Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Amém, amém. Curve sua face, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa revelação desse texto sagrado. Pai, eu me coloco na dependência do Senhor. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor para transmitir essa palavra, a qual o Senhor revelou no meu espírito, a qual o Senhor ministrou na minha vida. Eu peço que o Senhor me capacite, Pai, para estar passando o que eu consiga, Pai, transferir aqui, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, essa palavra, esse ensinamento, essa porção da Tua palavra, que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Fala conosco, Pai. Eu peço que o Senhor envie Teus anjos ministradores aqui, Senhor. Já repreendemos toda a oposição, tudo aquilo que poderia se opor contra esse momento aqui da Tua palavra. Pai, a Tua hora, ministra nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Mas um texto bem conhecido da palavra aqui, Efésios 4, verso 1, eu creio que você já leu essa passagem. O livro de Efésios aqui, irmãos, o livro de Efésios é um livro que fala sobre a igreja, né? Você quer entender sobre a igreja, leia o livro de Efésios, né? Os seis capítulos de Efésios trata sobre a igreja, né? Ali é o apóstolo Paulo se dirigindo à igreja de Éfeso, né? Éfeso é uma cidade idólatra, uma cidade cujo tinha uma deusa ali chamada Diana, né? Então Éfeso era uma cidade ao qual as pessoas iam. Havia um templo muito grande dessa tal da deusa Diana, que era nada mais nada menos do que um meteorito que caiu lá no meio do mar, né? Alguém foi lá, pegou aquele meteorito, esculpiu ali uma deusa Diana, colocou um nome, fez um templo suntuoso. Ali era um local de peregrinação, né? Como nós vemos hoje em dia, né? Local de peregrinação, e muitas pessoas iam lá em Éfeso, e o apóstolo Paulo chegou lá, um terrorista de Cristo, chegou ali pregando a palavra de Deus, e muitos ali se converteram, né? E é uma cidade, então, ali muito idólatra, e houve uma grande oposição contra o evangelho naquela cidade ali. O texto fala ali que rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Aí Paulo escrevendo essa carta, por que ele fala preso do Senhor? Porque o apóstolo Paulo, muitas das cartas que ele escreveu
na prisão, né? Paulo estava preso por causa da perseguição contra o Evangelho. Então, vez por outra, Paulo, ele era preso, vez por outra, apedrejavam ele, jogavam ele que nem morto, como morto para fora da cidade. Daqui a pouco ele levantava, voltava para a cidade de novo, e assim era o ministério de Paulo. Então, Paulo, um certo momento, ele ficou preso ali, né? E ali ele escreveu essa carta ali para a igreja de Éfeso, né? Mas eu creio que tudo, amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então Paulo, ele estava preso porque Deus permitiu que ele estivesse ali, porque Paulo tinha um ministério muito dinâmico, o homem não parava, né? Viajava para lá, viajava para cá. Então essas pérolas são essas cartas que Paulo escreveu ali, foi no momento que ele esteve ali aprisionado. Então Deus permitiu que ele ficasse preso. Quem sabe ele falou assim: agora Paulo, vou parar você um pouco, para você é muito dinâmico, você é muito ligeiro, o teu ministério é tremendo, então você vai parar um pouco. Aí Paulo ali, mesmo preso, ali ele escrevendo as cartas, mandando para os irmãos de Éfeso, e ele está dizendo ali, né, sempre ministrando aos irmãos, né, ali, falando ali para os irmãos que para vocês andeis conforme a vocação, porque Paulo, ele tinha uma preocupação com o povo de Deus, né? Então ali, esse rogo-vos aqui, você já viu o pastor comentando, né? Rogar, o que é? Falar com insistência. Eu insisto com vocês, que vocês, né, andem conforme a vocação que vocês forem chamados, porque, amados, ali aquela igreja, eles receberam uma vocação da parte de Deus, né? Eles creram no Evangelho, muitos se converteram, tinha uma igreja ali, mas a perseguição era muito grande, né? Então eu quero deixar aqui 3 pensamentos referentes a esse texto. Não quero demorar aqui, tá, né? Não quero demorar, quero ser breve aqui, mas deixar uma palavra aqui que vai impactar o teu coração, né? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Então, o primeiro pensamento aqui, amados, nós fomos chamados com uma vocação. Amados, eu e você, nós temos um chamado, temos uma vocação, fomos vocacionados pelo Pai. Você tem uma vocação, né? Então o texto diz ali: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vossa vocação. Paulo escrevendo para os crentes de Éfeso, né? Que vocês andem com toda humildade, que vocês andem com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? O Paulo ademoestando. O que é ademoestando? Ensinando, ministrando. Então aqui essa carta, amados, dirigida à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, então, ele está rogando, né? Ele pede insistentemente, ou seja, ele suplica para a igreja: olha, a igreja, vocês andem como é digno da vocação que vocês foram chamados, né? É a preocupação de Paulo, porque os irmãos receberam essa vocação, essa chamada da parte de Deus, né? E que a preocupação de Paulo, como um pastorzão de igreja, né? Paulo, pastor de igreja, onde ele ia, ele fundava um ministério ali, uma igreja, e agora ele falando através de cartas, ele ademoestando, ele aconselhando, que vocês permaneçam dando um bom testemunho, que vocês permaneçam firmes na palavra de Deus, que vocês não desanimem, né? Para que eles permanecessem com toda humildade, com mansidão, longanimidade, humildade, né? O cristão, ele precisa ser humilde, né? Não humilde daquele, né, sou um coitadinho, isso, aquilo. Não, humildade, né? Era uma das características de Jesus, né? Ali, humildade, manso, né? Mansidão, longanimidade. O que é longanimidade? Ser longânimo, né? Não ser estourado, qualquer coisinha estou estourando com o irmão. Não, eu ser longânimo, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu tenho que suportar meu irmão, então. Eu não suporto meu irmão. Mas esse suportando que está falando aqui é dando suporte, é dando um apoio, dando cobertura, né? Então, suportando os irmãos com amor. Amados, eu e você, querido, nós recebemos a vocação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Essa vocação você recebeu do Espírito Santo de Deus, né? Nós recebemos, o que é vocação? Você recebeu uma vocação, e você recebeu o que?
uma unção e uma capacitação. O que é unção, querido, né? Quando você vê as pessoas sendo ungidas aqui para ministério, o que é? Aquilo é uma capacitação para o ministério. Para quê? Para fazer as obras de Deus aqui na face da terra, né? Ah, pastor, eu não fui ungido ainda, então eu não estou capacitado. Sim, querido, todo mundo que tem Jesus como Salvador, ele é um capacitado, né? Uma unção é só uma ferramenta a mais, né? Você tem Jesus como Salvador da tua vida, então você é capacitado para pregar a palavra de Deus, para destruir as obras do diabo, né? Não é só teu pastor, não é só teu líder, você tem essa capacitação para fazer as obras de Deus aqui na face da terra, né? Para isso, querido, nós precisamos o que? Nós temos que viver e exercer o que? A vida de Cristo em nós, para que eu possa exercer, para que eu possa fazer a mesma obra de Deus, as mesmas obras que Jesus fez na face da terra. Para que eu possa exercer essa capacitação, eu preciso do que? Eu preciso estar ali exercendo a vida de Cristo que está em mim. Amados, quando você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu um pacote completo, né? O Espírito Santo veio habitar em você, a vida de Cristo está em você, a vida de Cristo está em você, a vida Zoe, né? A vida de Cristo, ela está sobre a tua vida. Então aqui, amados, ele se refere à humildade e mansidão, são características de Jesus, né? Então aquela pessoa, aquele cristão que ele é humilde, aquele que ele é manso, ele é longânimo, ele é uma pessoa que ele está exercendo a característica de Cristo, né? Porque Deus em Cristo Jesus, ele nos deu o quê? Ele nos deu a fé, ele nos deu a capacitação através do Espírito Santo, e ele nos deu a autoridade, né? Você aprendeu aqui semana passada que você recebeu a autoridade. Amados, então as características de Jesus foram conferidas a nós quando você recebeu Jesus como Salvador. Você recebeu a vida de Cristo na sua vida, ou seja, tal qual Jesus era andando aqui na face da terra, é você, né? Puxa, eu queria tanto ver Jesus aqui na face da terra, ver Cristo. Olhe para o lado, olhe para o irmão, você vai ver Cristo. Ele está em você, ele está no teu irmão. Nós somos a semente de Cristo, querido, né? Você aprendeu aqui que Jesus, ele prolonga os dias dele na face da terra, né? Através de quem? Através da sua igreja. Então Jesus está vivo, ele vive e reina para todo sempre. Aonde que ele está vivo? Em mim e em você, né? Isaías 53:10, um texto aqui, diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, ou seja, Jesus, né? Agradou moer Jesus, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, como que Jesus prolonga os dias dele aqui na face da terra? Através de mim, através de você. Ele vive em nós, ele vive através da igreja, ele vive através de nós, querido, né? Então Jesus continua vivendo aqui na terra, né? Ele vive, ele opera através de nós, né? Ele nos deu vida para quê? Para influenciar. Então, querido, eu vou dar uma resposta para você. Quem sabe você está se perguntando, então, qual é a nossa vocação, né? Amados, às vezes a pessoa, eu perguntava, né, já caminhando no Evangelho, muito tempo, qual é a minha vocação? Parece que eu não tenho vocação para nada, né? Eu não sei tocar um instrumento, eu não sei qual que é a minha vocação. Sabe qual que é a minha e a tua vocação, querido? Influenciar na face da terra, né? Ou seja, fazer as mesmas obras que Jesus fez quando estava aqui na terra. Então, a primeira vocação que você e você recebemos, sabe o que é? Influenciar na face da terra. Como que eu influencio na face da terra? Fazendo as mesmas obras que Jesus fez, né? Ou seja, amando as pessoas, tocando sobre as vidas, né? Orando pelas pessoas, sendo bênção na vida das pessoas. Então, amado, não é um mero acaso que você está onde você está, né? Não é um mero acaso que você nasceu, né? Na rua que você nasceu, no bairro que você está. Eu vim parar nesse bairro e caí de paraquedas nesse lugar, não era nem para mim estar aqui. Não, querido, né? Você está ali não é por um acaso. Você está ali porque Deus te colocou ali para influenciar, seja no seu trabalho, na tua empresa, na rua que você estiver morando, aonde você estiver.
ali você é um enviado de Deus. Amados, todos nós temos uma vocação. Você olha para um, para outro, cada um tem uma vocação, né? Ou seja, alguns têm uma vocação empresarial, outros têm uma vocação profissional numa área ou outra, né? Amados, e Deus se agrada que você progrida dentro dessa área de atuação, a vocação que você recebeu. Tem uma vocação para ser um professor de crianças, né? Tem uma vocação para ser médico, advogado, um pastor, um músico. Então, Deus se agrada que você progrida e que você seja o melhor dentro da sua área de atuação. Mas, querido, existe um propósito maior na sua vida e através da sua vida, né? Ou seja, a primeira vocação tua é influenciar e levar ao reino de Deus aonde você está. Essa é a primeira vocação que nós recebemos. Amados, nós não viemos aqui nesse mundo apenas para passar aqui, né? Não, vou passar aqui, tem um bom emprego, né? Tem uma boa família, tem um bom carro, tem uma boa posição. É ótimo tudo isso, querido, né? É ótimo. Mas, amados, existe um espírito dentro de nós, né? Nós somos pessoas espirituais, e esse espírito ele vai viver para todo sempre, né? Então eu preciso em primeiro lugar, preciso ter Jesus como Salvador da minha vida, né? Estava certa feita conversando com uma pessoa, e ele falando: olha, eu não sei ficar parado, né? Pessoa já aposentada, tal, né? Eu não sei ficar parado, e depois que eu morrer também não vou ficar parado, né? Esse negócio de ficar aí, depois que eu morrer vou ficar aí só cantando hino, que isso aqui, não sei o que e tal. Então, uma pessoa não entendeu qual que é o seu propósito na face da terra, né? A pessoa acha que vai viver aqui, vai morrer, ela nem sabe o que vai acontecer depois da morte, né? Então eu vivo a minha vida como se fosse o último dia. Amados, né? O diabo está enganando as pessoas com essas coisas. Não, eu preciso aproveitar tudo aqui que eu puder aproveitar, porque depois eu não sei. Mas eu e você, amados cristãos, temos Jesus como Salvador. Nós sabemos que nós temos a vida de Cristo em nós, para viver uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, aqui na face da terra, influenciando, abençoando vidas, né? E depois dessa vida, ter uma vida para todo sempre em Cristo Jesus. É o único povo da face da terra que tem uma esperança, né? Tem um texto lá em Tessalonicenses que você lê quando você vai num velório, né? Ali, que diz ali que, né, que os gentios, eles não têm esperança, né? Eles não sabem o que vai acontecer depois da morte, mas eu e você temos, né, a plena convicção de que nós viveremos para todo sempre com o nosso Deus, né? E vai ter muita obra para fazer lá no céu, querido, né? Só que nós teremos aí um corpo glorificado, né? Mas isso já dá outra pregação, né? Amados, mas existem forças espirituais que lutam contra nossas vidas. Nós somos cidadãos dos céus, estamos nesse mundo com um propósito, tá? E nós temos uma herança, uma riqueza que nos pertence. Qual que é a herança que nos pertence? Ser filhos e herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que Jesus tem é nosso, né? Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é nosso, né? Mas existe uma oposição, amados. Existem as hostes espirituais, também conhecidas como hostes da maldade ou hostes do mal, né? Que são exércitos de seres comandados pelo diabo. Existe o reino do inferno que luta contra as nossas vidas. Mas a boa notícia, sabe o que é? Que nós estamos acima dessas forças, né? Você aprendeu que semana passada, depois da última pregação, que domingo passado, a minha vida nunca mais foi a mesma, né? Mudou o meu modo de pensar, né? Tanto tempo no ministério, né? E agora com uma pregação mudou a minha mente, né? O que é? Saber que você tem autoridade em Cristo Jesus, né? Que você não precisa ficar com medo de diabo, com medo de demônio, né? Mas que o inimigo vai se levantar contra a minha vida. Amados, Deus te deu autoridade, né? Mas, amados, então por que tem muitos crentes sofrendo?
Pastor, mas eu conheço o fulano lá, a vida inteira na igreja. É justo isso? Que a pessoa viva sofrendo? A resposta, sabe o que é, querido? A pessoa sofre, sabe por quê? Porque não conhece quem é em Cristo Jesus, né? Não conhece o poder de Deus. Porque enquanto eu não me apropriar da palavra de Deus, não viver a palavra de Deus e não conhecer o poder de Deus, eu vou viver apanhando do inimigo, né? Mas quando eu tomar a posição de quem eu sou, que eu tenho o Espírito Santo que está dentro de mim, que eu tenho uma autoridade que me foi conferida, que através dessa autoridade todo o principado, potestade das trevas está debaixo dos meus pés. Aí sim, aí eu vou viver uma vida plena, uma vida de paz, né? E eu vou poder ajudar as pessoas, né? Vou poder orar pelas pessoas, tocar sobre as vidas, né? Então, amado, é injusto que você veja as pessoas sofrendo aí, né? E não faça nada. É isso que o inimigo quer, né? Ele quer tentar parar a igreja, mas ele nunca vai parar a igreja, porque a igreja, em primeiro lugar, ela tem o que? Ela tem a autoridade que foi nos dada. Mas o inimigo, ele trabalha no sistema desse mundo, né? O mundo Aion, ou seja, Aion é o tempo de vida, é a geração, é o tempo de vida, o tempo de eternidade. Então o inimigo está agindo, né, no sistema. E aqueles que não conhecem a Deus, né, eles estão sofrendo, né? Amados, e nós precisamos o que? Entender que nós lutamos contra o sistema desse mundo. Está bem claro hoje, tá? Está bem claro no que está acontecendo na nossa nação hoje, no nosso mundo hoje, né? Próxima semana nós temos eleição, né? Você vê no reino espiritual a batalha que está acontecendo, você sente isso, né? Amados, mas quando eu e você tomamos posse de quem nós somos mais que vencedores, e entendemos e tomamos posse e exercemos a nossa posição em Cristo Jesus, amado, aí não tem para ninguém, né? Aí porque Deus nos fez reis e sacerdotes, você é filho, você é herdeiro, né? Amados, a palavra de Deus, segundo o pensamento aqui, diz assim: a unidade do Espírito, né? Nós somos um com o Espírito de Deus, somos um com nossos irmãos, e somos um com o Espírito de Deus. Ali o verso 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, né? Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amados, eu e você, nós temos um só Deus, é o nosso Pai Celestial, que Ele nos adotou em Cristo Jesus. Somos um só Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. O Espírito Santo de Deus, o qual Jesus, quando subiu aos céus, Ele enviou o seu Espírito que habita em nós, para nós fazermos as mesmas obras que Jesus fez na face da terra, né? Isso o próprio Jesus disse, amados. Então a Bíblia diz, amado, que em Jesus, no nosso Pai Celestial, nele não há mudança, nem sombra de variação, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Tiago 1,17, ele diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amados, no nosso Deus, no nosso Pai Celestial, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há mudança de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né? Então, amados, eu e você, nós somos filhos, somos herdeiros. Temos aprendido que tal qual Jesus era aqui na face da terra, nós somos, né? Nós somos filhos, né? O Pai Celestial, Ele olha para mim e para você, Ele vê Jesus em nós, né? Então a Bíblia diz assim que no nosso Pai Celestial não há mudança nem sombra de variação, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O verso 7 ele diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amados, nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas, através de quem? Através de Jesus Cristo.
Amados, Jesus pagou o preço por nós, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele levou cativo o cativeiro, né? Toda a condenação que era contra a minha e contra a sua vida, Jesus derrotou o poder da morte e do inferno na cruz do Calvário. Romanos 8:1, é um texto, né, como diz o pastor aqui, para você sair dando volta do quarteirão e glorificando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, não há condenação sobre a tua vida, né? Aquilo que o inimigo lança contra você, mas você é fraco, você é isso, você é aquilo. Amado, você não é fraco, você é forte em Cristo Jesus. O Espírito Santo está dentro de você. Você foi vivificado em Cristo. Jesus nos vivificou, nos tornou uma nova criatura. Você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, querido. Eu e você, nós somos seres espirituais. A vida de Cristo, a mesma vida de Cristo, Ele opera em nós, né? Então, amados, eu e você, nós recebemos, quando você recebeu Jesus como Salvador, você recebeu, pastor, eu não tenho fé, como que eu faço? Amados, a mesma porção de fé que estava sobre Jesus, Ele entregou para cada um de nós. Ninguém tem mais fé. Uma pessoa recebeu mais fé, outra pessoa recebeu menos fé. Não, nós temos entendido pela palavra de Deus que a mesma medida de fé que estava sobre Jesus, o Pai nos deu. Você tem a mesma medida de fé que Jesus tinha quando Ele estava aqui na face da terra, né? Quando Ele falava, Lázaro, sai do túmulo, né? Ele deu a ordem. Como que Ele fez isso? Exercendo a fé, né? E exercendo a autoridade. Então nós recebemos o que? Recebemos a fé da parte de Deus em Cristo Jesus. E recebemos o que? A autoridade. Você aprendeu aqui sobre a autoridade, né? Lembra que foi falado aqui quando, né, aquele guarda de trânsito, ele só com um apito ele assopra ali, ele para o trânsito inteiro. Por quê? Ele está exercendo a fé? Não, está exercendo a autoridade, né? Então, amados, por mais que eu tenha fé, se eu não exercer a autoridade, eu vou apanhar, né? Então eu preciso ter fé, mas preciso exercer a autoridade. A palavra de Deus diz que eis aqui vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, né? O que é serpentes e escorpiões? Não é o bichinho lá, né? Os demônios. Eis aqui vos dei autoridade. Amados, toda uma vez por todas, querido, eu e você, nós temos autoridade. Pastor, mas se manifestar o demônio em uma pessoa perto de mim, o que eu faço? Você repreende e manda o mal embora, né? Você declara, saia em nome de Jesus, né? E o mal tem que sair, porque a autoridade está sobre a tua vida. A autoridade está delegada, foi te dada a autoridade, né? Então o diabo, ele age no medo, né? Ele olha, ele vê que você recua, ele, né, avança. Mas quando eu me levanto com autoridade, eu dou uma ordem a este mal, ele tem que cair por terra, né? Doença, eu te dou uma ordem, vai embora, né? Enfermidade, vai embora, né? Você tem poder para ir na rua da tua casa, né? Amados, você anda pelas ruas aí, coisa incrível, né? Você tem poder de levantar a tua mão e repreender aquilo. Estava buscando meus meninos na escola, né, ali, e daqui a pouco uma briga, uns 80 contra 1, incrível, coisa do diabo, demônio, e ninguém faz nada, né? Chutando, né? Dando coice, já digo, né? As professoras aqui sabem que, né, como que está algumas escolas hoje, né? Esses dias eu estava fazendo caminhada também ali na Praça dos Pinheiros, fazendo uma caminhada, passei na frente de uma escola, uns 4 ou 5 chutando um. Amados, eu pensei, puxa vida, vontade de ir lá e pegar esses caras, mas não é assim, querido, né? Nós precisamos agir espiritualmente, você levantar suas mãos e declarar, sai dessas vidas, né? O que é isso? É a ação do diabo na vida das pessoas. Você vê aí pessoas morrendo, acidente aqui, acidente ali, né? Tem bairro que você vai, né? Tem alguns bairros que ali
ali aquele bairro ali é dominado pelo tráfico, o outro bairro é dominado ali pelo não sei o quê, é morte disso, morte daquilo, né? Você estender as mãos e dar uma ordem, né? Nós aprendemos aqui, irmãos, que até a rua da nossa casa é abençoada, né? Pode notar a rua da tua casa ali, quando você mudou para essa rua, quanto tempo que você mora lá, é uma rua abençoada, sabe por quê? Porque você mora lá, que o Espírito Santo de Deus está em nós, querido. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E esse mesmo Verbo que habitou entre nós, ele subiu aos céus, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o meu Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias das vossas vidas. Amado, eu e você não estamos sós, o Espírito Santo está dentro de você, né? Há poder naquilo que você declara. Demorou para cair a ficha, irmão, disso aí para mim, não sei para você, né? Demorou para cair a ficha de você tomar cuidado quando você vai abrir a tua boca e falar: eu vou morrer cedo, vai acontecer isso, uma doença vai acontecer comigo. Amado, aquilo que você declara, há poder naquilo que você declara, porque o Espírito Santo está dentro de você. Quando você fala, é Deus falando, é o Espírito Santo falando através da tua boca, né? Então eu preciso me policiar, né? Dá uma vontade de falar, mas não vou falar, eu vou falar palavras de bênção, né? O pastor Pio sempre recita, ele fala, eu falo palavras de bênção, não de maldição, né? Eu falo porque na minha boca há um milagre na tua boca, querido, né? Eu e você, querido, amados, então eu e você, amados, jamais seremos fracos, né? Sabe por quê? Nós temos a vida divina, a vida de Cristo em nós. Então eu e você nunca mais teremos uma vida de sofrimento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Você é mais que vencedor, querido. Eu olho para vocês aqui, querido, né? Somos em poucas pessoas hoje aqui, né? Deus escolheu você para você estar aqui nessa noite, né? Sabe por quê? Porque Ele te ama, né? Mas pastor, fulano tinha que estar aqui, Beltrano tinha que estar aqui. Não, é você, querido. Sabe por quê? Porque é você que vai levar essa palavra adiante. Pastor, como é que você está pregando essas coisas aí, amados? Lendo, escrevendo, anotando, né? Eu vejo uns irmãos que anotam, né, que escrevem. Eu não sei vocês, mas se eu não anotar, dali a 2 segundos já esqueci, né? É a idade, acho, né? Mas, amados, eu preciso anotar, escrever, porque eu preciso, não, como é que é aquela palavra mesmo? Não, eu vou lá, eu tomo posse daquela palavra. Não, isso é meu, eu creio. Nós temos a vida de Cristo, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos entendido que se o nosso espírito está bem, né? Eu preciso estar bem espiritualmente, querido, né? Se eu estou bem espiritualmente, isso reflete na minha alma e reflete no meu corpo, né? As pessoas olhar para você, né? Sabe aquela pessoa que dá vontade de ficar perto? Poxa vida, não fica perto dessa pessoa. Sabe por quê? Essa pessoa está bem de espírito. Ela está bem de espírito, então isso reflete na alma dela. O que é a alma? É a mente, as emoções, os sentimentos, né? E a alma, as emoções e os sentimentos, não tem como você disfarçar, você expressa isso, né? Expressa isso no teu semblante, né? Então, amados, eu preciso, né? Nós temos aprendido aqui, querido, que eu e você, querido, nós somos um sucesso, tá? Amém, querido? Você recebe isso? Você é um sucesso, querido. Repita comigo assim: eu sou um sucesso. Repita comigo assim: eu sou valoroso para Deus. Deus tem sonhos. Repita comigo, querido. Deus tem sonhos para me manifestar na minha vida e através da minha vida. Amém, querido? Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O inferno tem que ouvir essas coisas, querido, sabe? O diabo tem que ouvir você testemunhar das coisas. Você aprendeu aqui, né, que os demônios são fofoqueiros, né? Pense em diabo fofoqueiro, né? Então, quando você conta aquilo que Deus fez na tua vida, um demônio conta para o outro: ó, o cara ali, né? Agora, se eu ando ali cabisbaixo, não, os irmãos 6 horas por mim, não sei o que tal. Agora, se eu exerço, querido, quem eu sou em Cristo Jesus, amados, sabia que o inferno nos conhece?
A Bíblia diz assim que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? E o livro de Hebreus diz isso. Nós somos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Ou seja, existe um mundo espiritual que está olhando para mim e olhando para você, né? O diabo sabe quem que vem para a igreja, o diabo sabe quem que não vem, os anjos sabem que você está aqui. A Bíblia diz que os anjos anotam tudo que acontece à igreja, né? Todas as pregações aqui nesse altar, que está tudo feito um livro ata. Tal dia foi pregado isso, pregado aquilo. Amados, Deus tem sonhos para manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amados, eu penso, puxa vida, eu sou tão grato a Deus, pastor. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me dá, né? Ontem o Adilano estava ministrando aqui, ele falando sobre gratidão ali, né? Eu sou grato por tudo aquilo que Deus tem me dado, contou um testemunho aqui, né? E sabe como que eu e você mostramos gratidão para Deus, querido? Vivendo os sonhos de Deus, né? Viva os sonhos de Deus para a tua vida, querido. Pastor, como que eu vou saber os sonhos de Deus para a minha vida? Congregue, querido. Esteja na igreja, esteja disponível. Pastor, eu estou disponível. Eu posso ajudar aqui em alguma coisa, né? Eu posso fazer algo. Amado, já, o tempo nosso já está voando aqui, né? Mas não vou demorar. Já vou terminar, tá? Não acredito em pastor quando fala que vai terminar, né? Ele demora mais meia hora. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus entregou sua vida por mim e por você naquela cruz, querido. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele destruiu as forças das trevas, tomou as chaves da morte e do inferno, prevaleceu sobre todo o mal, nos libertou do jugo do pecado, depois subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo, que agora habita em nós e nos capacitou, querido, e nos deu os dons do Espírito, né? Está na Bíblia os dons do Espírito. Cada um de nós ali tem dons, né? do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Amados, cada um de nós temos um dom, né? Pastor, como que eu desenvolvo o dom? Estando na igreja, ouvindo a palavra, né? Estando aqui para servir. Pastor, eu quero servir os meus irmãos, né? Eu quero estar aqui na igreja, pastor, eu nem sei qual que é o meu dom, né? O chamado que eu tenho para a minha vida, né? Então busque, permaneça na casa de Deus. Sabe o que acontece? Porque muitos não permanecem, querido, né? Eu não permaneço, porque lá não me deram oportunidade, lá na igreja não me deram oportunidade, tiraram um monte de foto lá, postaram lá, eu não saí nas fotos, não tiraram foto de mim. Meu Deus, nós temos que crescer, querido, percebe isso? Porque o diabo, ele quer fazer com que você se decepcione, mas eu vou dar uma boa notícia para você, amado. Jesus, ele nunca vai te decepcionar, nunca, nunca. Então, mas eu e você precisamos do quê? Chegar num lugar de domínio em todas as áreas, dominar em todas as áreas, porque nós somos a igreja, a agência de Deus aqui na terra. Para quê? Para influenciar em todas as áreas, né? Esse poder, esse domínio está nas mãos da igreja. Não é a política que vai mudar isso aí, não, é a igreja. Somos eu e você, querido, né? A coisa só não tá pior, o demônio só não tomou conta de tudo, porque eu e você como igreja estamos aqui nessa terra ainda, né? Esse último cântico, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, né? Eu e você vamos subir no arrebatamento, querido, né? Mas depois que a igreja sofrer, querido, a coisa que vai ficar feia, tá? A coisa vai ficar feia, né? O anticristo vai começar a agir aqui na face da terra, né? A igreja será arrebatada num piscar de olhos, né? Mas eu tenho que viver aqui, querido, eu preciso viver aqui nessa terra como se fosse o meu último dia aqui, né? E eu preciso viver aqui também como se fosse para ficar mais 100 anos aqui, planejando, né? Trabalhando na obra de Deus,
né, invista, né, invista dos sonhos que você tem. Deus se agrada dos seus sonhos, né? Amados, eu vou pular aqui que é muita coisa. Terceiro pensamento, querido: a manifestação do Espírito Santo. Eu não quero me delongar. O verso 9 do texto que nós lemos, ele diz assim: ora isto, ele subiu. Ele quem? Jesus, ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido às partes baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tetelestai, a palavra do grego, está consumado, está cumprida todas as coisas. Tem que fazer uma campanha para acontecer isso. Não, tetelestai, está consumado, foi feito tudo. A Bíblia diz que Jesus te deu tudo referente à vida e à piedade. Então eu preciso o quê? Conhecer a palavra de Deus, exercer a palavra de Deus e tomar posse daquilo que Deus já te deu. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, então ele desceu ao Hades, né? E ele tomou a chave da morte e do inferno, prevaleceu. Tem um canto que diz assim: prevaleceu, aleluia, né? E vive e reina para todo sempre, assentado na destra, no trono, à destra do Pai. Ali Jesus está, né? O Apocalipse 1,18 tem um texto que diz assim: e o que vive, quem? Jesus falando, né? Eu fui morto, Jesus, mas eis que estou vivo para todo sempre. Jesus está vivo, querido. E ele diz ali: amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. O verso 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então Jesus, ele subiu aos céus, né, para cumprir todas as coisas. Está tudo feito, querido, né? Tudo que eu preciso aqui é adorar a Deus, glorificar a Deus, falar para as pessoas da palavra de Deus, né? Amados, Jesus, após a ressurreição dele, ele foi colocado no mais alto lugar. Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Ele cumpriu todas as coisas, ele fez uma obra completa, né? Ou seja, está consumado. E sabe aonde que eu e você estamos? Assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aleluia. É aí que nós estamos, querido. Pastor, eu nem sei onde que eu estou. Amado, você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a tua posição, e posição de autoridade, né? O verso 11 diz ali, daí fala sobre a igreja, né? Por isso que o livro de Efésios fala sobre a igreja, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Aqui estou vendo aqui os apóstolos, estou vendo aqui os profetas, né? Estou vendo aqui os evangelistas, estou vendo pastores aqui, estou vendo doutores aqui na igreja, né? Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem que é os santos? A igreja, eu e você. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esse ministério, os 5 ministérios que estavam em Jesus, né? É para quê? Para aperfeiçoar a igreja, né? O texto fala sobre os 5 ministérios que estavam sobre Jesus, né? Agora esses 5 ministérios estão sobre o quê? Sobre a igreja. Ela opera através de nós, os filhos de Deus, né? Então, amados, toda a autoridade foi nos dada. Nós reinamos em Cristo Jesus. Deus opera através de mim e através de você, querido, né? Efésios 1:20, não pode faltar esse texto aqui: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amados, eu e você estamos muito acima. Você está numa posição elevada em Cristo Jesus, né? Para você, sabe por quê? Para você ser sucesso aonde você está. Eu quero repetir: você é um sucesso, né? Repita comigo: eu sou um sucesso. Jesus opera em mim. Aleluia. Amado, Jesus está acima de todas as coisas. Ele liberou para nós esse mesmo poder, né? Então, no mesmo poder que estava sobre a vida dele, ele liberou sobre nós, né? Então não tenha dúvida, querido, não existe dúvida quando você declara, quando você usa o nome de Jesus, né? Nós temos autoridade
nós recebemos autoridade sobre todos os demônios. Amados, o nosso Pai Celestial, Ele nos vê assim como Ele vê a Jesus, seu Filho, né? Jesus é o varão perfeito, né? Deus, Ele nos levou nesse nível, né? Ele quer nos elevar ao nível de varão perfeito. Quem é que é varão perfeito? Jesus, né? E como que eu chego nesse nível, pastor? Através do conhecimento da palavra de Deus e de quem eu sou em Cristo Jesus, né? Quem nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, reis e sacerdotes, embaixadores de Cristo, para governar sobre a face da terra, né? Para fechar aqui, o verso 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amados, você tem aprendido aqui uma palavra aqui, nosso Pai Celestial, Ele nos fez filhos rúlios, né? Rúlios. O que é filho rúlio? É o filho maduro, né? Experimentado na palavra justiça. O que é experimentado na palavra justiça? Pessoa que conhece quem Ele é em Cristo Jesus. Eu sou quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, né? Eu conheço a palavra de Deus, aquele que não se deixa levar por ventos de doutrinas, falsos enganos, né? Amados, então, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o cabeça da igreja, né? Amados, eu e você precisamos orar com entendimento. Quero convidar já. Embaixadores no YouTube, embaixadores no Instagram, Embaixadores no WhatsApp, embaixadores no Facebook, embaixadores no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.